me chamaram para falar sobre idolatria do bem-estar. Né? Bom, quando me passaram o tema, eu pensei, pô, legal, vou pegar uns livros e tudo mais, mas o assunto bem-estar acaba que ele é muito amplo. Já estava até falando com algumas pessoas sobre a dificuldade de desenvolver um pouco, quando um assunto é muito amplo, como você se concentra em algo para poder falar. Então pode ser que eu esteja falando algo que a diretoria nem gostaria que estivesse sendo falado, mas já estou aqui, então vai ter que ser o que eu tenho para falar. E eu quero, antes de tudo, indicar alguns livros para vocês. Poucos livros. Se vocês lerem esses livros em conjunto, vocês vão conseguir trabalhar um pouco o assunto do bem-estar. Esses livros falam sobre várias coisas. Então é para a gente trabalhar um pouco a temática, a idolatria do bem-estar. Deuses falsos, que ele vai trabalhar muito o aspecto da raiz da idolatria, como nós construímos falsos deuses para as nossas vidas. Futebol é bom para cristão, que o Emílio ele vai usar um pouco do artigo que ele escreveu, que eu vou citar aqui na introdução. Ele usa bastante o artigo dele sobre diversão, uma perspectiva de criação, queda e redenção, e ele desenvolve esse assunto dentro do futebol. O senhorio de Cristo. Então, uma vez que existe idolatria, eu preciso entender qual é a forma certa de adorar. E esse livro ele vai falar muito sobre o senhorio de Cristo, a ideia geral sobre isso. Morrer de Tanto Viver. Tá? Um livro muito bom, que consegue trazer você para esse aspecto de como desfrutar das coisas criadas por Deus dentro de uma perspectiva menos teológica, mas sim prática, como você lida com a vida, com a morte, com suas expectativas. Dinheiro, Sexo e Poder, um livro do John Piper, muito bom também, vai trabalhar sobre o tempo, e vai pincelar sobre vários aspectos de idolatria também. As Coisas da Terra, um excelente livro, tá? Para a gente aprender a desfrutar das coisas criadas por Deus. E Engolidos pela Cultura Pop. Tá? Esse livro ele vai trabalhar um pouco, ele vai trazer vários aspectos da cultura, cinema, teatro, e ele vai trazer algumas bases interessantes. Um dos grandes argumentos que ele utiliza é a fragilidade que nós nos encontramos quando nós estamos buscando o bem-estar por meio da cultura, e o quanto que o conteúdo ele acaba tendo fácil acesso à nossa mente, ao nosso coração. É um pouco da tese dele que ele vai desenvolver ao longo do livro. Então esses são esses livros, e tem mais 2 artigos interessantes. Deixa eu ver se eu encontro eles aqui. Um é o do Emílio, que é A Busca Humana da Diversão sobre a Ótica Bíblica de Criação, Queda e Redenção, Reverendo Emílio. E o outro é Diagnosticando os Sintomas do Nosso Tempo, parte 1, Ensaio Crítico sobre os Ídolos da Modernidade, do Reverendo Fabiano de Almeida. Tá? Então depois, se vocês quiserem, eu posso mandar esses 2 artigos para vocês, se vocês forem ler. Vamos lá. Eu quero envolver vocês aqui no assunto, então eu vou começar com uma pergunta. O que é bem-estar? Como eu tive dificuldade de desenvolver o tema, vocês respondem aí e me ajudem. O que é bem-estar? Vai, eu vou perguntar e vocês respondem. O que é bem-estar? Vocês conseguem. Conforto. Estar bem. Você acredita que quando eu estava preparando o estudo, eu sempre penso assim, quando eu vou fazer uma pergunta, eu sempre penso o pessoal respondendo assim, isso aqui. Porque eu penso que isso vai ajudar, né? Vai lá. Tá bom. Vou para a segunda pergunta. Bem-estar é estar bem? Segundo Brunis, 2019. Eu acho que é um estado mais prolongado do que só estar bem localizado. No momento, né? Tá. Que é um pequeno jogo com as palavras para a gente conseguir se aprofundar um pouco mais na discussão sobre o tema de bem-estar. Nós podemos sim desfrutar uma condição de bem-estar mesmo que não estejamos bem. E para isso nós temos que entender que a felicidade não é meramente uma questão sentimental, embora a felicidade envolva sentimento, uma expressão de sentimento, mas a felicidade ela é uma condição
que diz muito menos sobre o que eu estou buscando, que diz muito menos sobre o que eu estou fazendo, e diz muito mais sobre o que Deus já fez, e sobre o que Ele continua fazendo, e sobre o que Ele fará sobre as nossas vidas. Então eu tiro a perspectiva de felicidade do campo do sentimento e levo a perspectiva de felicidade para o campo de estado, de condição. Deus fez uma boa obra em nós e estamos nessa boa obra. E nós podemos perceber que o tema bem-estar, de certa forma, ele tem uma dificuldade, principalmente, para a gente... Fiz a pergunta para vocês não conseguiram desenvolver, ninguém respondeu, 2, 3 pessoas, porque de alguma forma a gente vive muito em busca de bem-estar, sem nem mesmo saber o que nós estamos buscando. Por isso que quando a gente alcança, é tão frustrante, porque a gente está buscando algo que a gente nem compreende na sua totalidade. E a gente tem dificuldade de aplicar o tema porque nós somos incapazes, por vezes, de entender textos como Colossenses 3, 1 a 4. Eu vou ler aqui para vocês. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscais as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus Pai. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são daqui da terra, porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo, em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. O que esse texto quer dizer? Sim, também. Vamos lá. O que é pensar? Pensar. É o que vocês estão fazendo, né? Pensar é... Eu sei que eu não vou contar muito com vocês, eu vou dar continuidade aqui. Pensar, vamos pensar, tá sentindo de boa, é ter a mente envolvida por algo. E é muito interessante que o texto aqui, ele trabalha uma perspectiva muito prática sobre o que é pensar. Aquilo que ocupa a nossa mente se tornará aquilo que nós buscaremos. Se a gente for olhar para o texto, para o que ele está trabalhando aqui, aquilo que ocupa a nossa mente se tornará aquilo que nós buscaremos. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Isso quer dizer, eu penso nas coisas do alto e não penso nas coisas da terra. Mas eu vivo na terra. Se penso nas coisas da terra, então seguindo um pouco a lógica do texto, busco e vivo conforme os prazeres da terra e consequentemente nunca consigo saciar o anseio por aquilo que é celestial, por aquilo que é terra. Porém, se eu penso lá nas coisas do alto, eu vivo conforme os prazeres em Cristo Jesus. E eu posso desfrutar desse prazer nas coisas da terra. Entendeu? Se eu penso nas coisas da terra, eu busco as coisas da terra. Mas nunca alcanço as questões celestiais, porque é basicamente esse dilema da humanidade. Sempre buscando por aquilo que é eterno, por aquilo que o satisfaz de forma plena. Só que ele nunca vai encontrar porque a sua mente não foi transformada. A sua mente é terrena. Mas quando a sua mente é transformada e ele pensa nas coisas do alto, ele está pensando no próprio Cristo. E ele busca viver a sua vida em Cristo. Ele vai se deleitar em Cristo. E assim ele consegue olhar para a terra e ver tudo isso como meios, instrumentos, formas de expressar essa realidade que ele vive em Cristo. O anseio celestial, o anseio por Cristo, ele tem que estar satisfeito. E nós não estamos à procura de algo nesta terra que proporcione uma condição de bem-estar. Pensando dessa forma, se eu não estou buscando nessa terra coisas que podem trazer bem-estar para mim, significa que eu não preciso do novo, do partido, do último aparelho de celular, da última tendência alimentar, da moda mais atual, do filme mais emocionante, ou da última comédia ludibriante, da última academia que me tornará mais belo, da última série de Netflix para maratonar, e do último que poderá em alguma medida me satisfazer.
eu já encontrei algo que me satisfaz. Cristo. Ele me dá vida, Ele me dá prazer e Ele me dá sentido. Então, a partir de Cristo, eu consigo olhar para todas as coisas como coisas boas ou bons instrumentos que eu posso usar e não o contrário, ser usado por elas. Porque quando você está nessa busca incansável pelo bem-estar, de alguma forma você pensa que você está usando, consumindo. Mas sem perceber, você está sendo usado, você está sendo consumido. Você se torna um objeto em detrimento do objeto que você estava adorando, buscando, ou daquilo que você estava se movendo. Você se torna o centro e acaba que você se movimenta em torno desse seu desejo constante. Romanos 12, ele vai completar essa ideia que eu estou querendo trabalhar aqui da transformação da mente, de pensar nas coisas lá do alto como uma perspectiva de bem-estar. Romanos 12 diz o seguinte: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vamos trabalhar aqui a sequência do texto, reorganizar o texto para ficar um pouco mais claro. Não que ele não esteja organizado, certo? Tem que ter cuidado com o que você fala. Mas só fazer um trabalho aqui com as frases. Uma ação. Então nós temos aqui: apresentei o vosso corpo. E essa ação ela é resultante de uma mente transformada. Então eu tenho aqui renovação da mente, que me transforma, fazendo com que eu não me conforme à forma deste século, me conduzindo a uma vida sacrificial, que me apresentará santo e de forma agradável a Deus. Então, essa sequência do que o texto está dizendo. E isso tudo eu experimento a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, a minha mente ela é transformada e, consequentemente, tudo aquilo que eu vou fazer, todo o meu movimento é a partir de uma mente transformada. E agora eu estou desfrutando daquilo que realmente é bom, daquilo que realmente é agradável, daquilo que é realmente perfeito. E o que é bom, agradável e perfeito? Essa você sabe. A vontade de Deus. Então, pegando essa pequena introdução, o que é bem-estar? Não vai ajudar em nada. Realmente vou embora. Vai lá, pessoal. Pronto, aí, ó. É ter a mente transformada ao ponto de compreender que qualquer coisa que seja vivida dentro da boa, agradável e perfeita vontade de Deus é bom. Isso é bem-estar. E aqui eu estou querendo trabalhar esse conceito de bem-estar no seu sentido mais geral possível. Não se trata daquilo que eu busco para me satisfazer, mas sim como e onde eu vivo e expresso a minha satisfação. Eu não estou buscando por algo que vai me satisfazer. Eu já estou satisfeito. E agora eu me pergunto, aonde e como eu vou expressar essa satisfação que eu tenho em Deus? Uma vez que o centro do bem-estar agora não é mais o que eu quero, mas sim a vontade de Deus. Vamos agora nos lembrar aqui, lá de Gênesis, capítulo 1 e capítulo 2. O que aconteceu lá? Eu já vou responder, porque vocês não vão responder. Deus criou todas as coisas. Deus criou o homem conforme sua imagem e semelhança. Deus colocou o homem no jardim do Éden. Deus criou uma auxiliadora para o homem e instituiu o casamento. Deus fez o homem dar nomes aos animais. Deus apresentou para o homem os mandatos, o cultural, o social e o espiritual. Deus disse para o homem que podia comer de todos os frutos, menos de um. Então, foi basicamente isso que aconteceu em Gênesis. E eu faço uma pergunta para vocês. O homem estava em uma condição de bem-estar? Ah, agora vocês foram rápidos. Por quê? Isso.
Não é só a ideia do jardim, não é só a ideia das coisas criadas por Deus, mas o homem se relacionava com Deus. O homem obedecia a Deus conforme a vontade de Deus. O homem se deleitava em Deus. O homem era grato a Deus por quem Deus era e pela criação de Deus. Não havia pecado no homem e o homem adorava a Deus. O homem lá em Gênesis, o homem e a mulher em Gênesis, não desfrutava de um bem-estar por causa dos momentos agradáveis que eles tinham no jardim. Ou a ideia do próprio jardim, no seu sentido como um ambiente seguro, um ambiente prazeroso, um ambiente puro, mas sim porque na condição de criatura e criador não tinha mácula na relação entre homem e Deus. Vou trazer aqui duas imagens para a gente analisar. Hoje, por volta de 245 milhões de cristãos sofrem algum tipo de oposição no mundo, por causa da sua fé em Cristo Jesus. Vamos considerar o seguinte: grande parte desses cristãos hoje vivem em situação de perseguição física mesmo. Eles precisam se deslocar de um lugar para o outro para serem mortos. Porque a gente tem as perseguições mais locais, na universidade, no trabalho. Eles não têm acesso à internet, água potável, produção cultural como séries na Netflix, cinema e outros, academia. Eles não estão atentos aos lançamentos de aparelhos eletrônicos e não estão procurando ou preocupados em cuidar dos seus corpos, malhar. Primeira imagem. Hoje, nós, crentes da Igreja Presbiteriana Redenção, nós temos acesso a todas essas coisas. Você pode tranquilamente usar uma internet de alta velocidade, Netflix até enjoar, e é fácil enjoar de Netflix. Academia, nem que seja só para pagar e não usar. E tecnologia no talo. Agora todo mundo tem celular chinês. Demais aí. Faço uma pergunta, embora vocês não vão responder. Qual dos dois desfruta de um verdadeiro bem-estar? Olha aí. Acertar. Se os dois estiverem buscando a vontade de Deus. Isso. Bom, se nós concordamos que a vontade de Deus está se cumprindo para ambos, então ambos desfrutam de um verdadeiro bem-estar. A vontade de Deus se torna a nossa satisfação. Então, eu não busco o bem-estar como uma condição momentânea, que é a ideia que eu vou trabalhar um pouco mais para frente, de uma condição mais estrita, o bem-estar numa condição estrita. Mas, sim, eu posso buscar bons momentos dentro de uma condição eterna de bem-estar, de prazer em Deus. Então, eu estou numa condição de bem-estar porque eu estou vivendo conforme a vontade de Deus. Isso é bem-estar, mas eu também posso buscar essas condições estritas. E aqui que eu entro nessa parte, que eu entendo que seja um ambiente onde eu expresso o que nós acabamos de tratar no seu sentido mais geral. Por exemplo, nós acabamos de trabalhar com essa imagem da comparação do sentido geral de bem-estar em relação aos cristãos perseguidos e nós que estamos aqui na Igreja Presbiteriana Redenção. Mas nós não podemos negar que, com essa imagem que eu trouxe, que a manifestação de deleite nas coisas da terra no tempo presente vai ser diferente para cada um deles. Nós desfrutamos, nós nos deleitamos de coisas que eles não vão poder desfrutar e se deleitar. Então, esse é o aspecto estrito. Por causa da vontade de Deus, alguns terão mais momentos de descanso físico do que outros, mas ambos devem descansar em Deus. Alguns terão mais oportunidade de lazer, porém ambos devem se deleitar no Senhor. Mais tempo para cuidar da sua saúde, mas ambos dependem do cuidado de Deus. Produzirão mais cultura, mas ambos são chamados para cumprir o mandato cultural. Alguns vão desfrutar de mais tecnologia, mas ambos são chamados a usar tudo com moderação. Então nós temos essas distinções, essas particularidades. Então não é um momento que me condiciona, mas sim o meu estado como cristão, aonde eu estou. E onde eu estou? Em Cristo.
A partir dele, eu não discuto, e aí eu não me prendo à questão da licitude. Ah, isso aqui é lícito? Ah, isso aqui não é lícito? Mas eu me satisfaço em tudo aquilo que me convém. Você entende? Que a gente vai para o campo da licitude, muitas vezes buscando um espaço para se satisfazer em algo que por vezes não convém, porque nós não estamos satisfeitos naquilo que nos convém. Então essa é a incansável busca do coração do homem. E onde é que esse sentido estrito ele pode se dar? Eu trouxe pelo menos 5 ambientes para a gente imaginar. Eu acredito que existem mais, mas vamos trabalhar com esses 5 ambientes. Diversão, lazer, cultura, saúde, tecnologia. Então são ambientes onde eu manifesto a ideia estrita de bem-estar. Eu não coloquei aqui a ideia de trabalho. Trabalho também entra nisso, mas só para não quebrar a linha de raciocínio, mas o trabalho também é uma condição de bem-estar, não é uma condição negativa. Tipo, eu trabalho e agora no sábado eu vou ter um momento de bem-estar. Não. Toda a minha vida é uma vida em trabalho no Senhor. E aí eu fiz esses círculos aqui só para a gente entender. Então, se vocês estão entendendo o que eu estou falando, se eu estou explicando direito, bem-estar, no seu sentido geral, conforme a vontade de Deus, me conduz a bons momentos, a momentos de bem-estar. Mas, se eu vivo momentos de bem-estar com a amplitude, eu vou buscar sentido no bem-estar. Eu estou entendendo? O fim, quando eu busco por momentos de bem-estar, o fim é me sentir bem. Fazer com que aquele momento me satisfaça. Fazer com que aquele momento me traga prazer. Mas se eu já estou satisfeito em Deus, se eu já tenho prazer em Deus, eu sou conduzido para esses momentos sem ter anseio por eles, sem torná-los ídolos na minha vida. Vamos nos concentrar em um dos ambientes. Eu separei aqui que vai ser o ambiente do lazer, para a gente conseguir trabalhar esse aspecto extremo. O reverendo Emílio, no seu artigo, diz o seguinte: o lazer é um enorme componente cultural, social e financeiro da sociedade humana. Um elemento presente no mundo todo e através dos séculos. Todos os seres humanos experimentam a diversão. Ninguém é estranho ao conceito. E todos já dedicaram tempo ou outros recursos a esse tipo de atividade. O lazer pode aparecer de infinitas maneiras. Desde grandes eventos midiáticos, como a Copa do Mundo, até uma partida de xadrez ou um videogame numa tarde chuvosa. A brincadeira tem a capacidade de aparecer nas situações mais sérias. Piadas no funeral, risadas na reunião da diretoria e e-mails engraçados durante o trabalho. O lazer, então, ele é um momento de bem-estar, mas não é a condicional para estarmos bem. Então, a primeira coisa que nós precisamos entender sobre o prazer. Então, no lazer, eu posso expressar de forma mais clara toda a minha satisfação e prazer que eu tenho em Cristo. No lazer, eu desfruto da criação do Criador. No lazer, eu cumpro o meu chamado de subcriador. No lazer, a minha alegria deve ser mais do que um sentimento e ela deve ser um ato de gratidão. Então, eu estou partindo do estado que eu me encontro para o momento. E quando isso não ocorre, o lazer ele se torna um meio. Ele se torna um trampolim para alcançar Deus. Mesmo que aquele indivíduo não esteja buscando Deus. Por exemplo, em Gênesis, quando o homem ele busca ser igual a Deus, e ele pensa que pode ser Deus, ao comer do fruto que lhe era proibido, o que ele se torna? Ele se torna igual a Deus? O que foi corrompido? A imagem e semelhança. Aquilo que era o melhor que o homem deveria ter, que era ser igual a Deus, por ser imagem e semelhança, ele despreza. E quando ele busca ser igual a Deus na condição de Deus, na sua condição de autonomia, ele corrompe o pouco ou o necessário que ele tinha de ser imagem e semelhança de Deus. Então, isso agora está impregnado no nosso coração. Então, quando o homem ele busca por meio da diversão, do lazer, e faz do lazer um meio, um trampolim para alcançar a Deus,
ele está ao mesmo tempo buscando a si mesmo, porque ele se vê no centro como seu próprio Deus, mas ele também percebe que ele não é um bom Deus, e ele precisa de um outro Deus. Então a vida dele se torna sempre de final de semana e final de semana. Eu me assusto, particularmente com meus colegas de trabalho. Ainda bem que eles não vão ouvir. Mas a rotina deles é basicamente o seguinte: eles não têm prazer na semana nenhum. Eles trabalham, e eles anseiam pelo final de semana como um deleite sem fim, como algo que eu vejo isso neles, eles falam, cara, sexta-feira, sábado, mas, cara, eles não vão no domingo adorar a Deus. Eles não têm um Deus para adorar. Entende como é vazio? E eles chegam segunda-feira já pensando no sábado e no domingo. Porque eles precisam se retroalimentar de algo que não traz substância, não alimenta verdadeiramente eles. Porque eles não descansam. A gente descansa. No domingo do Senhor, nós temos a oportunidade de viver a expressão do descanso em Deus. Por isso que eles estão sempre buscando o final de semana, porque eles nunca descansam. Eu quero só trazer aqui algumas imagens de visões sobre o lazer, para a gente compreender um pouco como, ao longo do tempo da sociedade, vários povos viram o lazer de forma diferente. Mas um comentarista diz o seguinte: o lazer moderno existe em um contexto amplamente secular. As discussões raramente tentam colocá-lo em um quadro de referência religiosa. A maioria das pessoas em nossa cultura buscam suas atividades de lazer sem um pensamento sobre a moralidade do que eles estão fazendo ou se é um bom uso do tempo. Dito de outra forma, as restrições de lazer na maioria das pessoas são restrições de tempo e dinheiro, não de consciência moral ou religiosa. Então assim, cara, se eu tenho tempo e dinheiro, eu vou fazer. Não importa o que. Se é prazeroso para mim, eu vou. Mas não é isso que deveria nortear as nossas decisões. Mas é um aspecto moral e religioso. Isso, que é o que nós vamos tratar lá no final, isso glorifica a Deus? Isso é realmente bom? Eu tenho tempo, mas realmente é bom eu usar o meu tempo para isso? Então, eu vou trazer aqui algumas visões. Lá na Grécia Antiga, havia uma alta visão de lazer. Por ser uma sociedade baseada na escravidão, o lazer era quase que exclusivo à alta classe, que se dedicava em tempo especial a atividades políticas e filosóficas. O lazer estava fortemente ligado ao aprender. A palavra grega para lazer é skole, de onde vem school, que é escola. Então, a ideia do conhecimento, do campo do saber, era o local de prazer deles. No Império Romano, a visão era elevada do lazer, mas algumas mudanças são perceptíveis. A primeira delas é a transferência de um lazer mais intelectual e contemplativo para um lazer ligado a atividades. Essa mudança foi acompanhada com a massificação do lazer para abranger o máximo de pessoas possíveis. E claro, houve uma politização do lazer, que é o famoso pão e circo. Então, a ideia do lazer apresentado. Na Idade Média, teve grande influência na igreja na sua visão de lazer. Por fatores históricos, as atividades de lazer sofreram um preconceito. No catolicismo da Idade Média, isso se desenvolveu para uma posição que fazia separação entre as questões materiais e espirituais, demonizando a busca pelo prazer através de atividades de lazer. Essa prática contemplativa e inimiga dos prazeres físicos estava mais ligada ao trabalho religioso do que o próprio lazer. No período da Renascença e da Reforma, o lazer ganhou mais espaço. Não só as atividades físicas ou descanso, mas principalmente o lado mais intelectual, como a arte, a música e a literatura. A visão dos puritanos se encaixa aqui, embora eles fossem mais rigorosos. Para o puritano, ao contrário de Aristóteles, o lazer existe por causa do trabalho. O lazer não é fuga do trabalho, mas preparação para mais trabalho. E atividades feitas só para passar o tempo eram consideradas perda de tempo. Nos dias de hoje, depois da Revolução Industrial, o lazer se tornou mais utilitarista. Ele serve para satisfazer a necessidade do homem da forma mais rápida possível. Nós perdemos a questão da contemplação e da beleza no lazer. O videogame é um exemplo desse utilitarismo, mesmo que seja um prazer uma opção de lazer totalmente aceitável.
Esse utilitarismo tornou o lazer um grande mercado e hoje vivemos nessa era do lazer, com destaque especial ao entretenimento tecnológico. Tá? E agora a gente vai para a nossa segunda parte. Como e quando eu me torno um idólatra do bem-estar? Obrigado. Vocês conseguem. Quando eu preciso dele para ter meu significado. Sim. Qual é Qual- os seus amigos, né, talvez? Também. Qual é o fim supremo e principal do homem? Vocês vão responder aqui, né? O fim supremo e principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. O reverendo Fabiano de Almeida diz: como já ensinava o apóstolo Paulo, o fato de Deus ter criado a realidade e de ter estabelecido o significado de tudo, quando existe, faz com que o Criador seja o ponto de referência último de todas as coisas criadas. Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Romanos 11:36. Outra maneira de falarmos sobre isso é usando o conceito de teorreferência. Deus é a referência de tudo o que nós fazemos e nós buscamos. Alguém pode abrir para mim Salmo 148 e ler? Esse texto ajuda muito a ideia de ter uma referência no seu sentido mais amplo. Salmo 148. Todo. Aleluia, louvai ao Senhor do alto dos céus, louvai nas alturas, louvai a todos os seus anjos, louvai todas as inteligências celestes, louvai o sol e lua, louvai todas as estrelas dos ventos, louvai o céu dos céus e as aves que estão acima do firmamento. Louve no nome do Senhor, pois mandou ele que foram criados, e estabeleceu para todo sempre. Fixou-lhes uma ordem que não passará. Louvai ao Senhor da terra, montes marinhos e abismos todos. Fogo e saraiva, neve e vapor, e ventos procelosos que lhe executam a palavra, monte de todos os outeiros, árvores frutíferas e todos os cedros, feras e gatos, répteis e boadas, reis da terra e todos os povos, príncipes e todos os juízes da terra, rapazes e donzelas, velhos e crianças, louvem o nome do Senhor, porque só o seu nome é excelso, e a sua majestade é acima da terra e do céu. Ele exalta o poder do seu povo, o louvor de todos os seus santos, aos filhos de Israel, povo que lhe é chegado. Aleluia. Esse texto ele é lindo. Ele expressa que tudo deve louvar a Deus. Não existe uma forma possível que não seja uma forma de adoração a Deus. Então, o homem, ele foi criado para gozar em Deus e se satisfazer nele, glorificando a Deus em todas as coisas. Toda a criação ela foi criada para glorificar a Deus. Então, isso significa, se essa não é a condição que eu me encontro, eu estou fazendo isso com alguma coisa. Eu estou adorando algo. Não tem como você não está adorando algo. Ou você está adorando ao único e verdadeiro Deus, ou você está adorando seu videogame, seu Netflix, seus momentos da vida. Eu vou trazer aqui algumas definições de idolatria. David Powlison diz o seguinte: idolatria é quando alguém ou alguma coisa que não Jesus Cristo tem controlado a confiança do nosso coração como objetivo, preocupação, lealdade, serviço ou prazer. O reverendo Emílio diz o seguinte sobre a idolatria: os ídolos buscam suprir coisas que Deus concede ao homem. Richard Case diz o seguinte: ídolos imitam aspectos da identidade e do caráter de Deus. Idolatria nesse sentido é superestimar indevidamente momentos, eventos e pessoas que consequentemente tomam o lugar de Deus como centro da nossa atenção e são adaptados aos nossos desejos. Fabiano de Almeida: o ser humano foi criado na suma dependência de amar a Deus de forma absoluta e de confiar em sua palavra de forma absoluta. Disso depende a sua plena realização.
Na queda, o homem abdicou voluntariamente dessas prerrogativas ao emancipar-se de Deus e de sua palavra. Portanto, a partir de um campo de significado bíblico, é lícito afirmar que um ídolo, ou ídolos, é tudo aquilo que um homem confia de maneira suprema, tornando a sua plena realização dependente dele. Timothy Keller. Um ídolo é qualquer coisa que seja mais importante que Deus, que absorva seu coração e imaginação mais que Deus. Qualquer coisa que seja tão central e essencial em sua vida, que caso você o perca, achará difícil continuar vivendo. Um caso de idolatria em curso se dá justamente quando um ídolo tem uma posição de controle tão grande em seu coração, que você é capaz de gastar com ele a maior parte de sua paixão, energia e tempo, seus recursos financeiros e emocionais, sem pensar duas vezes. Tem uma cadeira aqui e uma. E eu fecho com uma outra definição do reverendo Emílio. Quando se coloca o prazer ou a alegria do lazer como objetivo último do coração, o homem servirá seu lazer com tudo que tem, com o seu tempo, seu dinheiro e sua vida. Nesse sentido, o ídolo da diversão, mesmo fornecendo ao homem um pouco de alegria, acaba submetendo-se a uma incessante busca de maneira a se satisfazer, gerando escravidão onde se imaginava haver liberdade. Como e quando me torno um idólatra do bem-estar? Pegando esses conceitos. Quando eu gozo, glorifico e adoro a minha busca e os meus momentos de bem-estar. Entendeu? Quando o meu coração está totalmente entregue para isso. Quando a minha glorificação é para isso. Quando a minha busca é só isso. Quando o meu prazer está nisso. Eu estou me tornando um idólatra do bem-estar. E uma forma para a gente identificar isso é entender que toda adoração possui uma liturgia. Toda adoração possui uma liturgia. E há uma liturgia no nosso culto idólatra aos nossos ídolos. Ou do idólatra. Falei nós, né? Nós não somos idólatras. Definição básica sobre liturgia. A palavra liturgia significa um culto público e oficial instituído por uma igreja, um ritual ou cerimonial religioso. A palavra liturgia tem sua origem primeiro no grego liturgia, que significa serviço ritual ou de outra natureza. Um serviço prestado a alguém em necessidade de executar um serviço. Liturgia, sempre que aparece no Novo Testamento, tem a conotação de serviço, ou de alguém engajado em um serviço de caráter sagrado, que pode ser traduzido por culto ou adoração. Como é que eu identifico que eu sou um idólatra do bem-estar? Olhando para a liturgia da minha adoração. Quanto tempo você se dedica em buscar seu bem-estar? Como você se prepara para esses momentos? Quanto você gasta de recursos, sejam financeiros, intelectuais, emocionais? Você tem domínio sobre os seus momentos em busca de bem-estar? Você consegue impor limites? Você consegue abrir mão desses momentos sem sofrer com isso? Você se isola das pessoas à sua volta por causa da sua busca insistente por esses momentos? Você considera esses momentos mais importantes do que sua relação familiar com a igreja e amigos? Você considera esses momentos mais importantes do que sua vida de devoção e relação com Deus? Seus momentos prejudicam sua adoração ao único Deus verdadeiro? Com essas respostas, nós temos a liturgia. A forma como você está se dedicando, a forma como você está adorando ao seu Deus, ao Deus do bem-estar. É a ideia. Eu tenho momentos de bem-estar e eu estou buscando um bem-estar interno. E eu faço isso dentro de um campo de adoração. Meu Deus, o Deus do bem-estar, precisa ser adorado. E ele precisa de tempo, ele precisa de recursos. E quando eu olho para essas questões, eu começo a identificar um pouco mais com clareza quem é meu Senhor. Vamos lá, fazer um exercício aqui. Maratonar série de Netflix é errado? Não.
Se Não. estiver tomando seu tempo de Essencialmente. devocional, coisas, trabalhos, tudo. Errado não é. Agora, convém? É certo no seu sentido de alocar seu tempo? Eu não posso virar assim e falar, você vai ter disciplina, porque você... Mas, quando eu me dedico a isso, eu tenho que eliminar alguns fatores. Se eu sou casado, se eu me dedico a maratonar uma série, sem a minha esposa, o que é um problema, muito sério, por sinal, eu já vou ter que desviar a atenção da minha esposa. Eu já vou ter que negligenciar várias outras coisas que eu tenho de compromisso. Eu não vou me dedicar a ler várias coisas, principalmente a palavra de Deus. Eu posso orar, talvez eu ore pela maratona. Mas você entende que você vai ter que afastar elementos que fazem parte da liturgia da vida? Como a vida funciona para todos nós? E agora eu preciso me concentrar numa parte que eu quero me dedicar totalmente. E quando aquilo toma o meu coração, eu já não consigo... Quer ver? Quer saber se você está tendo um problema? É se você não consegue parar no último episódio que você assistiu e você fala, cara, eu preciso do próximo. Não, cara. Bora? Não, cara. Eu não vou sentir paz se eu não souber o que está acontecendo no próximo episódio. Não, já, seu coração já foi tomado. Já era. Naquele momento, você fez aquilo ali, o seu ídolo. Mas isso pode desvendar coisas mais profundas do seu coração, que é a facilidade como você se entrega às opções e tentações que a vida gera. O que significa? Se meu coração e minha mente está em constante adoração a Deus, eu olho para essas coisas e falo, um episódio. Eu, particularmente, hoje em dia eu assisto filme como série. Tipo, eu tô lá assistindo o filme, aí a Carol fala, bora ali embaixo, aí eu paro o filme, aí eu vou. Aí 2 dias depois eu volto no filme, aí eu dou play. Vou assistir picado, velho. O que acontece? Eu não vou adaptar, tipo, não vou lá embaixo com você não. Não vou fazer isso não. Fala, cara, é o jeito que dá pra assistir filme, de 20 minutos. E eu vou assistindo o filme dentro da possibilidade. Então, a gente precisa compreender um pouco dessa liturgia, e se a gente entender como essa liturgia está funcionando, eu consigo identificar a minha idolatria. E, sim, pode? Eu não sei se tem algum consenso, assim, se você fazer isso. Tipo assim, porque a nossa sociedade valoriza mais, assim, o lazer do que as outras, assim, olhando por cima, eu acho, né? A gente tem muitas fontes de lazer hoje em dia, né? E se tem mais ou menos alguma dosagem, assim, de como isso deveria ser, sabe? Você falou de uns limites de princípios, né? Sim. Mas teria mais ou menos assim. Porque a gente, por exemplo, a gente trabalha muito tempo do nosso dia. Isso. Lá no final eu até falo que eu não quero muito entrar nesse mérito, porque ele é um pouco complexo. Mas existem alguns princípios que nos ajudam em relação a tempo. E eu acho que como a gente vê o tempo, como a gente gasta o tempo. Quando você pensa em Gênesis e pensa no Jardim do Éden, você pensa automaticamente em trabalho? Vamos ser sinceros, tipo, Jardim do Éden, o trabalho. Ninguém pensa nisso. Ok. Mas na condição do Jardim do Éden, era uma condição de trabalho. Ali era trabalho. Viver era um trabalho. Agora, é claro, por causa da queda, o cansaço e as consequências do trabalho se tornam um pouco mais diferentes. Se eu penso trabalho da forma certa, lazer está dentro de trabalho. Quem tem prazer no lazer do trabalho? Entendeu? Ninguém. Tipo, porque a gente separa a ideia. Eu tenho um momento de lazer e eu tenho trabalho. Entende? Trabalho é ruim,
Lazer é bom, porque lazer é bom, a ideia é essa. Mas trabalho é bom. Então se eu trabalho com a ideia, se aquilo é bom, isso vai me satisfazer, porque eu estou satisfeito em Deus, porque Ele é bom. Então eu já mudo uma perspectiva, eu já não olho o trabalho como um peso. E agora, quando eu vou para esses momentos específicos, agora eu consigo trabalhar o tempo. Porque eu não tenho aquela. Eu trabalho 8 horas por dia. Então eu preciso de 8 horas de Netflix. Seu dia vai ter 32 horas. Entendeu? Para nós aí deixa de ser um descanso, senão uma ocupação. Isso. Agora, eu preciso de 8 horas para descansar? Tem Netflix? Não. É a partir dessa ideia que a gente tem que trabalhar. Agora, é isso. Se eu saio do trabalho para a vida de lazer cansado, eu vou esperar muito desse momento. Uma coisa que me vem na mente é talvez diferenciar um pouco o lazer do descanso. Sim. Mas como que seria essa diferença? Porque às vezes a gente fala como se fosse sinônimos, né? Tipo assim, eu vou ter lazer nisso. Porque, como você falou, o próprio trabalho pode ser lazer. E eu acho que, por exemplo, a natureza de um workaholic é o lazer... No sentido negativo. Exato. E aquilo ultrapassa o prazer. O reverendo Emílio, no artigo dele, ele fala que tem uma dificuldade de você trabalhar com os termos, tanto que tudo que ele vai trabalhar, ele coloca no termo lazer. Então, quando ele vai por descanso, diversão e tudo mais, ele acaba que fala, lazer acaba que pega tudo isso. Vou tentar trabalhar essa linha aí, mais ou menos da seguinte forma. Eu posso estar no momento de lazer e não descansar. E esse momento de lazer pode ser extremamente cansativo e ruim para mim. Tipo, eu saio do meu trabalho segunda-feira para jogar futebol. Cara, isso é pedir para morrer. Não é um momento de lazer, é um momento cansativo. Então, o descanso, ele tá menos condicionado aos momentos. Quando eu penso descanso, eu penso descanso mais no sentido de quem eu sou e aonde eu estou. Então, eu posso estar fazendo qualquer coisa e estar descansado. Porque eu já estou seguro que esse descanso eterno em Deus já está sendo vivido por mim. Mas eu tenho momentos de descanso. E é interessante essa pergunta, porque é a pergunta básica. Como é que eu trabalho do bingo? Né? Essa ideia um pouco mais prática de descanso do dia do Senhor. Vou aos 2 cultos. Posso estudar. Entende? Você começa a ter essa dificuldade com os elementos práticos, porque de alguma forma esses elementos ainda não estão acomodados no nosso coração, porque a gente ainda não entendeu o descanso na sua forma plena. E eu confesso, não é fácil desenvolver essa linha de raciocínio. Tá? Então, hoje, aqui agora, eu não conseguiria trazer uma luz muito clara, tipo, essa divisão lazer, descanso. Mas o Emílio, ele usa muito tudo dentro do mesmo termo. Lazer, aí você vai desenvolver o tema. Qual é a resposta para a nossa idolatria? Dentro desse assunto. Alguém pode abrir Mateus capítulo 5? Acho que vai ser... Assim, até acabar as bem-aventuradas. Acho que é 11, 12. Aí quem encontrou pode ler. Capítulo 5, versículo 3? Não, versículo 1 a 12, eu acho. A bem-aventurança acho que acaba no 12 ou 11. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. Ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando, por minha causa, vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Qual é a resposta para a idolatria nesse sentido? De bem-estar. O capítulo 5 de Mateus, ele
traz uma perspectiva muito boa para a gente. A resposta basicamente é o reino de Deus, o reino dos céus. Dallas Willard diz o seguinte, ele está fazendo um comentário em cima desse texto. Aqui não se diz que ninguém está em boa situação por ser pobre, por chorar, por ser perseguido e assim por diante. Ou que as condições listadas são formas recomendadas de alcançar a felicidade perante Deus. Ou os homens, tampouco, as bem-aventuranças, indicam que estará por cima após a revolução do reino. São, as bem-aventuranças, explicações e exemplos extraídos do ambiente circundante, da atual acessibilidade do reino via relacionamento pessoal com Jesus. Destacam exemplos para demonstrar que em Jesus, o divino reino dos céus está verdadeiramente disponível, mesmo em circunstâncias de vida absolutamente desesperadoras do ponto de vista humano. O que ele está querendo dizer aqui? Feliz é aquele que, na condição de pobre de espírito, não precisa se prender à sua condição para ter algo, porque deles é o reino dos céus. Felizes são os que buscam por justiça, porque uma vez que eles foram injustiçados, eles não precisam da justiça do nosso tempo para se sentirem satisfeitos em Deus, porque deles é o reino dos céus. Quando eu entendo a perspectiva de reino de Deus, não importa a condição que eu estou nesse bem-estar, porque eu estou dentro do reino de Deus. E quando eu estou dentro do reino de Deus, existe uma liturgia que deve ser praticada e vivida dentro do reino de Deus. E agora essa liturgia não é para adorar o Deus do bem-estar. Essa liturgia é para adorar ao próprio Deus. Lá em Mateus 11, quando Jesus vai dar a resposta para João Batista, quando João Batista manda os discípulos para perguntar se ele era realmente o Messias, Jesus apresenta uma nova bem-aventurança. Então tem uma bem-aventurança fora do Sermão do Monte. E bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. A palavra que aqui nesse sentido é traduzido como bem-aventurados é Macarios, que é a mesma usada em Mateus 5 e Lucas 6, que se refere ao mais elevado bem-estar possível para o ser humano. Isso quer dizer, bem-aventurado, aquele que desfruta do mais elevado bem-estar, é aquele que não acha em Cristo motivo de tropeço. Bem-aventurado, aquele que, no seu mais elevado de bem-estar, é pobre de espírito. Então, a felicidade, essa satisfação em Deus, faz com que, independentemente das circunstâncias, eu consiga entender esse aspecto. No reino de Deus, você não vive como alguém que busca nas coisas do mundo sensações, prazeres ou o tão desejado bem-estar, como se eles pudessem lhe oferecer algum tipo de redenção. No reino de Deus, a condição é diferente. Você já foi redimido. E na sua condição redimida, você usa a criação não para se redimir, mas para glorificar. Então, o prazer, o gozo no Senhor para sempre, é uma realidade diferente. Então, a resposta para essa nossa idolatria é o reino de Deus. Ele serve para nos ensinar muito sobre como vencer a idolatria do bem-estar. É verdade, um comentarista diz, que o chamado de Jesus ao reino agora é de natureza tão radical e tão absolutamente subversivo em relação à vida habitual, que qualquer pessoa que o leve a sério se verá sob contínua tentação de desvinculá-lo da existência humana normal. Por isso que a gente tem dificuldade de trabalhar em várias áreas das nossas vidas. Porque quando a gente olha para o reino de Deus e para o que o reino de Deus pede de cada um de nós, a gente sempre
acaba desassociando o reino de Deus daquilo que é normal, daquilo que é possível. É tipo, cara, isso é utópico, isso é muito distante da minha realidade. Então eu tenho que abrir mão da vida habitual para poder cumprir aquilo que o reino de Deus me chama a cumprir. Mas não é assim. O reino de Deus é a nossa vida habitual. Nós estamos dentro deste reino. Nós vivemos dentro deste reino. E se nós adoramos a Deus da forma certa, e ao único e verdadeiro Deus, eu consigo compreender e viver o reino de Deus. E qual é a verdade do reino de Deus? Em Mateus 6, 33, Jesus diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Brando Varone diz o seguinte: os cristãos não devem ficar perambulando sem objetivo na terra, pois Jesus nos disse de maneira muito clara o que deveríamos estar fazendo com as nossas vidas. Gary DeMar nos diz o porquê isso é tão importante ao declarar o seguinte: quando Jesus nos diz para buscarmos em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, ele nos lembra que cada empreendimento terreno deveria ser considerado uma atividade do reino, quer na família, igreja, negócio, lazer ou política. Somos embaixadores de Deus, representando o nosso rei em seu reino. A nossa mente precisa ser tomada por essa realidade do reino de Deus, para que assim nós não venhamos a adorar o Deus deste século, o Deus do bem-estar. E nós precisamos entender que o reino de Deus, o nosso bem-estar, está vinculado ao fato de que nosso relacionamento foi feito com Deus, refeito com Deus, no reino de Deus. Que fomos chamados a viver conforme a vontade de Deus, que devemos nos deleitar em Deus, sermos gratos a Deus por quem Deus é e por sua criação. Devemos nos lembrar que fomos chamados a uma vida de santidade e que fomos criados para adorar a Deus. É o mesmo sentido lá de Gênesis. Não é o estar no jardim que me faz bem, mas é me relacionar com Deus e cumprir a sua vontade na minha vida, adorá-lo e glorificá-lo. Não é simplesmente ter a ideia, eu estou no reino de Deus. Se a gente for entender no seu sentido geral, toda a humanidade está no reino de Deus. Mas nem toda a humanidade se relaciona com Deus. Então o bem-estar está vinculado a essa realidade de relacionamento. Então, para fechar, qual a melhor forma para que eu lide com a idolatria do bem-estar? Qual a melhor forma? Pegando todas essas verdades, cantando a verdade do reino de Deus, da obra de Jesus Cristo, que nos salvou, e indo para todos os momentos das nossas vidas, carregados com essa verdade em nossos corações. Eu sei que um assunto sobre isso, você sempre quer saber alguma coisa assim, um pouco mais prática, né? Aquela ideia. O que eu faço? Como eu faço? Quantas horas? Isso. E realmente é difícil a gente trabalhar um pouco isso. O reverendo Carlos Mendes, lá no curso dele de aconselhamento no seminário, ele usou uma imagem muito interessante sobre a mitologia grega, que faz com que a gente entenda um pouco o que eu estou querendo dizer sobre isso. Nós temos na mitologia grega Orfeu e Ulisses. Os dois passaram por uma mesma situação. Eles tiveram que passar por um local onde tinha sereias que cantavam. Então, os dois estavam tentados. Então, quem ouvia a sereia era conduzido pela sereia, e assim, a maioria das vezes os barcos batiam em pedras, eles morriam, era tragédia. Os dois lidaram com a situação de uma forma diferente, mas os dois conseguiram passar pelo canto das sereias. Ulisses, o que ele fez? Ele tapou os ouvidos dos seus marinheiros com cera e pediu que o amarrassem ao mastro. Então, Ulisses, ele conseguia ouvir o canto da sereia, mas só que ele estava amarrado. E ninguém desamarrava ele, e não acontecia nada com o barco, porque os marinheiros não conseguiam ouvir. Então, os marinheiros não ouviam as sereias, e por isso eles não tiveram tragédias. Eles sobreviveram à tentação das sereias, porque estavam com seus ouvidos tapados para o canto delas. Porém, eles também não ouviam a voz do seu Senhor, que era Ulisses. Então, para evitar a tentação,
Eu não escuto nem o senhor do barco, mas também não escuto as sensações externas. Como é que eu faço isso? Eu sou pragmático. Eu crio uma forma, vou tapar o ouvido, para poder resolver esse problema. Orfeu agiu de uma forma diferente. Orfeu, ele era um músico extremamente competente. E ao passar pela mesma situação, o que Orfeu fez? Ele cantou e tocou instrumentos. Mas ele cantava e tocava instrumentos muito melhor do que o canto das sereias. Ninguém precisou tapar os ouvidos. Não precisou de uma forma pragmática. O que eles fizeram? Eles cantaram uma verdade, eles cantaram uma música superior às músicas da tentação. E nós precisamos fazer isso. Nós precisamos ver que a verdade de Deus, ela deve ser entoada muito e muito, muito mais alto do que as mentiras do mundo. Porque se a gente se seduz pelos cantos das sereias que nos envolvem, nós vamos ceder. Nós iremos cair nessas tentações. Então, uma forma para a gente entender isso é, todas as vezes que eu vou lidar com o assunto de bem-estar, e aqui a gente entendeu um pouco o sentido geral de bem-estar e o seu sentido estrito, eu tenho que ir para esses momentos com a verdade de Deus em mim. E eu preciso entoar essa verdade em todas essas circunstâncias. E qual é a verdade que deve ser cantada? A verdade de que nós fomos criados para glorificar a Deus em tudo. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. O verdadeiro bem-estar é encontrado em uma vida que busca glorificar a Deus em todos os momentos da sua vida. Então, para a gente entender de forma um pouquinho mais prática, é basicamente assim. Cara, eu estou disposto a maratonar 24 horas de série de Netflix. Isso glorifica a Deus? Cara, eu estou disposto a fazer dietas radicais, a me dedicar horas e horas na academia em busca de um bem-estar. Isso glorifica a Deus? Agora, é possível você malhar e glorificar a Deus? É possível você assistir séries na Netflix e glorificar a Deus? É possível você usar a tecnologia, da cultura e glorificar a Deus? Então não é quanto tempo, e sim o quanto que eu glorifico a Deus. E se isso se torna a medida, o tempo se torna uma questão submetida à glorificação. Porque o meu tempo mesmo, 24 horas é o quê? Glorificar a Deus. Então é isso, pessoal. Acabou. Tem perguntas? Dúvidas? Quando a gente estava falando sobre as bem-aventuranças, né, essas bem-aventuranças elas vêm como respostas de vários anseios do nosso coração. Né? Bem-aventurado é aqueles que têm fome e sede de justiça, e essa é uma inclinação natural do coração humano. E eu não entendi bem como que isso, às vezes, não vai acabar se encaixando no segundo momento. Porque não é que a gente está num estado em que a gente está pleno na justiça e que não precisa de justiça. Mas é exatamente esse anseio por essa justiça que a gente não tem nesse mundo que nos torna bem-aventurados por uma justiça que ainda virá, né? Por uma justiça maior do que isso. E aí me pareceu muito, às vezes, essa busca Desse segundo aqui? Que é a gente está num estado de não bem-estar e a gente busca esse bem-estar de alguma forma. E eu entendo que esse buscar desse bem-estar pode ser idólatra, mas o meu problema é que eu não entendi bem como que a gente vai realmente estar num bem-estar pleno nesse mundo, sendo que a gente ainda não encontrou esse estado de glorificação, entende? Sim, como é que eu desfruto desse sentido geral do bem-estar, que eu sei que existe, porém eu não desfruto nas suas partes, nos seus momentos gerais. A gente vai trabalhar com algumas definições. É a ideia muito clara do já e do ainda não. Então assim, o reino de Deus ele já é. Então eu já estou numa condição de eterno bem-estar em Deus. Mas ainda não. Isso quer dizer,
Eu ainda vivo reflexos no lazer, na diversão, em várias circunstâncias da vida, do que pode ser esse bem-estar. Então eles devem o tempo todo estar apontando para Deus. No sentido da bem-aventurança é bem-aventurado ou feliz é. Então ele já define, você é feliz. Porque, mesmo que você seja pobre de espírito, você é. Mas por que você é? Porque existe uma definição superior. Porque você já está no reino de Deus. Porque Cristo te colocou nesse reino. Então, por exemplo, muitas pessoas buscam na justiça o seu bem-estar. Aquela pessoa que está com aquele problema na justiça há anos, e você vê aquela pessoa amargurada com a vida porque aquele resultado não saiu. E ela está buscando naquilo o seu verdadeiro bem-estar. Ela está saciando por uma justiça, mas ela não é uma pessoa que é justa no seu sentido. Ela já foi alcançada pela justiça. Porque ela pode buscar. Não é errado você buscar por essa justiça. Mas você lida com ela com um sentimento correto. Então assim, eu já fui justificado. Deus já justificou todas as coisas. E eu me apego a isso. E quando eu vou para essas coisas, eu já não busco elas como coisas finais e supremas para a minha vida. Mas busco. Então esse é o caminho. Eu posso buscar essas coisas. Mas quando eu vou para elas, já existe algo maior que eu alcancei. Que na verdade me foi dado. Né? Então a graça, a salvação. E aí eu consigo inverter. Mas feliz é. Então esse aspecto da definição. Nós já estamos no reino. Nós já estamos numa condição de bem-estar. Né? É aquela imagem. O cara que está sendo perseguido, a gente que está aqui. A gente comete muito esse erro de fazer uma distinção. Se a gente for para o sentido estrito. Mas se a gente for para o sentido geral, e for a vontade de Deus, todos nós, cristãos, já desfrutamos de um verdadeiro bem-estar. Até mesmo porque, para a gente compreender aquilo que é bom verdadeiramente, só estando em Cristo. Então até a nossa capacidade de discernir as coisas, só estando em Cristo. E é a partir desse discernimento que eu consigo ir para essas coisas. Então eu não falo, cara, como é bom assistir série de Netflix, no sentido de que isso me satisfaz no que diz respeito àquilo que realmente é bom. Mas como é bom assistir série de Netflix, porque Deus permite isso, Deus permite criações culturais, Deus permite a arte. Então o bom, ele não está atrelado somente ao momento do que você está fazendo, mas o bom está atrelado ao que Deus está fazendo, inclusive no momento. Alguém mais? Você falou que os indicadores de causa e idolatria, quando você identifica que sua expectativa o tanto que você almeja aquilo é excessivo. Né? Então, digamos que você identifica uma área da sua vida que você está com uma expectativa excessiva, né? Está configurando a idolatria. Né? Vamos para as pequenas práticas. Né? O que você faz para combater isso? Porque a expectativa não necessariamente é algo que você controla, né? Sim e não. Quando eu tenho essa liturgia, essa ideia, né? Quando eu olho para aquilo que eu estou desejando e para o quanto que eu me envolvo, então assim, o tempo, a dedicação, a forma como eu quero me satisfazer nessas coisas, então quando eu construo toda essa liturgia para adorar a esse Deus, então consequentemente eu estou usando isso para poder discernir o quanto que eu sou idólatra, né? Porque você já conseguiu até discernir que você é um idólatra. E ali você começa a trabalhar com as proporções. Como resolver esse problema é de fato adorando da forma certa. Vou usar a mesma ideia eu penso trabalho errado, então eu não tenho satisfação no trabalho. E aí eu busco um momento de lazer. Sempre essa dicotomia, essa separação. Mas, se eu corrijo o meu problema de dicotomia presente em várias áreas da minha vida, e eu penso, cara, eu fui criado para adorar a Deus. E agora eu tenho que adorar a esse único e verdadeiro Deus. E existe uma forma certa de adorar esse Deus. É a resposta que nós precisamos para essa adoração errada. Essa adoração a um Deus errado. Então, a forma correta de fato, usufruir dos meios de graça, de uma forma prática, que é a palavra de Deus, a oração, a palavra pregada, os sacramentos, porque todas essas coisas são importantes para o crente, e elas nos envolvem, elas nos preparam
para lidar com essa dinâmica da vida. Então buscando uma verdadeira adoração, e a forma como essa verdadeira adoração ocorre, eu consigo evitar uma adoração errada e evitar um Deus errado na minha vida. Então eu diria que de forma simples, fazer o certo no lugar do errado. Agora, requer um esforço, né? Requer porque nós estamos nessa condição caída. E se eu penso o lazer da forma errada, isso vai ser mais difícil ainda. Se eu coloco o lazer como, cara, o lazer é o meu refúgio supremo para a minha semana de trabalho. Com certeza você vai ter dificuldade para cortar esses pequenos aspectos da sua liturgia. Mas se você muda e começa a se satisfazer no trabalho, você já vai mais gabaritado, mais preparado para essas circunstâncias. Eu acho que ele estudou na turma de Epistêmica da vida, né, o livro de James Smith, que ele fala sobre os hábitos e falando sobre a expectativa, que às vezes a gente pensa que é só uma coisa de eu sei e pronto, né? Eu sei que o meu amor deve estar em que eu devo amar Deus acima de todas as coisas, mas não é só o nosso saber, também são os nossos hábitos, que a gente faz, que você falou da liturgia diária, né? Não só liturgia do domingo, assim. Que os nossos hábitos também moldam essa nossa expectativa, para onde o nosso coração está apontando, né? Se a gente, se os nossos hábitos são voltados, igual você falou, para o fim de semana e para tudo isso, meu coração está esperando, está apontando para aquilo, né? Também. Sim. Então os nossos hábitos também vão mudar, sim, sim. Não só o que a gente aprende, não só o meu conhecimento, mas como eu vivo meu dia a dia. E querendo ou não, gente, a gente tem que compreender que toda liturgia é preparada, correto? A gente pode se prender aqui, cara, o meu problema é a liturgia, o que eu posso mudar na liturgia? Mas a gente também tem que pensar que, se a liturgia é preparada, eu tenho que mudar o que eu estou preparando. Então eu tenho que pensar, cara, esses são os hábitos construídos, essas são as atitudes que eu tenho tomado. Mas intencionalmente você tem preparado isso. Você tem colocado assim, de tal a tal hora eu vou fazer isso. Mas por que não aquilo? Por que por vezes é mais fácil eu colocar de tal a tal hora eu vou descansar fazendo tais coisas, porque essas coisas realmente me trazem descanso ou prazer no lazer, na diversão, mas eu negligencio tão facilmente as horas da leitura da palavra. Porque eu estou preparando conforme aquilo que o meu coração anseia, ou por causa da minha perspectiva. Porque na liturgia do meu dia, palavra não é algo prazeroso. E aí é muito fácil. Se palavra não é algo prazeroso, qualquer coisa se torna prazerosa, porque a palavra é para ser a coisa mais prazerosa das nossas vidas. Então é fácil você encaixar outras coisas, seu hábito ser construído. Então não é só olhar para a liturgia, é olhar, por que eu preparo essa liturgia? Por que intencionalmente eu estou querendo isso? Por que eu estou colocando isso no lugar daquilo? E aí quando você começa a olhar para esses aspectos da liturgia, você fala, opa, é o coração mesmo. Eu tenho que corrigir aqui como eu vejo Deus, como eu me satisfaço em Deus. Corrigindo isso aqui, eu vou para essas coisas. Então não é também só o pragmatismo de corrigir a lista, mas também corrigir as motivações da lista. Aquele livro que saiu no Pego, da liturgia do ordinário, eu ainda não li. Ele fala, acho que um dos primeiros capítulos lá, que a autora fala disso mesmo, assim, que os nossos hábitos, o que a gente faz no cotidiano mesmo, assim, eles são liturgias, eles contribuem para como se fosse esse culto mesmo, assim, de alguma coisa, né? Bem interessante, ela fala de várias práticas, assim, né, que a gente do dia a dia mesmo, né, e como isso contribui para... Sim. É interessante, né? Fica a dica aí. Tem a questão da própria cultura, né, Gerson, também, como a gente até aprendeu na conferência, né, que tem muito aspecto na nossa cultura que são aspectos até que nos empurram para a coisa errada e muitas vezes a gente demora a identificar isso. Um exemplo que a Mãe falou, eu fiquei pensando aqui, isso que você falou também dos preparativos. Se você para pensar, por exemplo, as nossas casas hoje em dia, olha a centralidade que a televisão às vezes ocupa, né, o lugar na sala. Aí você já pensa, cara, você nem para pensar, você já está comprando a TV, aí já compra um sofá super confortável para você ficar lá na frente, e aí você está falando, você sem perceber, você já está preparando a sua liturgia, a sua casa. E muitas vezes a Bíblia fica onde? Fica no cantinho lá, escondido, que a liturgia é totalmente contrário, não vai estimular nada você querer ler a palavra.
Então acho que uma coisa prática até que ele perguntou talvez é exatamente Muito isso. boa. Você prestar atenção nesses. Essa imagem é muito. Realmente, essa preparação. A imagem que ele usou é melhor. Quem é o centro da casa? É a TV. Isso é só um exemplo, tem Isso, vários. Quem vai ajudar muito dentro dessa ideia que ele falou é esse livro aqui, ó. Esse livro ele trabalha muito esse aspecto, essa dificuldade que a gente tem de trabalhar com a cultura, porque de alguma forma nós não vamos para a cultura como pessoas que entendem o que é a verdadeira cultura em Deus, mas nós somos moldados pelo conceito de cultura do mundo. Então é de lá para cá, nunca de cá para lá. A gente está com a mente meio terceirizada nesse aspecto, né? Pensaram pra gente, a gente só está aceitando. E a gente vai... E é claro, para um coração pecaminoso, aceitar essas coisas se torna, por vezes, muito mais fácil do que fazer aquilo. Por isso que foi o texto que eu li em Romanos 12. Nós seremos apresentados, devemos nos apresentar como sacrifícios vivos. E isso é mudança da mente. Isso quer dizer, a minha mente é mudada, eu vivo de forma sacrificial, mas ao mesmo tempo eu experimento a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então são duas coisas que caminham juntas na vida. Esse aspecto sacrificial, mas esse aspecto também da prazerosa vontade de Deus. Porque a mente foi transformada. Por isso que eu quis trabalhar mais o sentido geral do bem-estar do que o sentido estrito. Porque se a nossa mente não estiver transformada, a gente vai sempre pensar que bem-estar está condicionado a momentos. E não é verdade. Um princípio bíblico, assim, que é bem prático para a nossa vida, que às vezes a gente não pensa bastante a questão do orar sem cessar, né? Quanto ele é importante nesses momentos em que a gente está muito cansado, a gente não está naquele momento específico que a gente separa para o devocional, e a gente tem que escolher o que a gente vai fazer com aquele tempo que a gente tem, né? Ao invés de priorizar uma coisa que não deveria ser priorizada, ou focar naquilo que a gente já se comprometeu anteriormente a fazer, que a gente entende que glorifica mais o Senhor naquele momento, a gente percebe que vai glorificar mais o Senhor, né? Orar mesmo, contar mesmo com a ajuda e o poder do Espírito Santo nesse momento. Acho que é essencial a gente não contar com a nossa própria força para lidar com aquela tentação naquele momento, né? E lidar com isso da gente mesmo se contradizer, né? Ou contrariar aquele mesmo plano que a gente fez para aquele dia, enfim, que iria glorificar mais a Deus. Tem muito aspecto da forma como nós vivemos. Vamos lá, nossa profissão. Você é um professor. O que você pensa? Eu sou professor, vou para a escola, dou aula, volto para casa. Beleza, eu sou professor, mas eu não estou como professor o tempo todo, né? Uma imagem interessante é a do bombeiro. Um bombeiro, ele tem que ajudar uma pessoa em qualquer momento. Ele tem que ser bombeiro, ele tem que estar pronto. Se tivesse um bombeiro aqui hoje, ele deveria acudir aquela pessoa, porque ele é um bombeiro. A gente é o quê? O que nós somos? Cristãos. Porra. Cristãos. Nós somos cristãos. Só que por vezes a gente pensa, existe um momento para eu agir como cristão, existe momentos para eu não agir como cristão. Eu não estou falando naquele sentido moral. Eu vou roubar? Não vou roubar. Não, eu estou falando no sentido prático da vida. A gente não se vê como um cristão. O que um cristão faz em todo o tempo? Ele ora sem cessar. Ele adora sem cessar. Ele exalta a Deus sem cessar. Ele vive como um cristão. Tudo é adorar e glorificar a Deus. Só que, se eu fico separando isso da minha vida, beleza, eu sou cristão. Mas, será que eu preciso ser tão cristão assim no meu momento de lazer? Então aqui eu posso adorar menos a Deus. Eu acho que uma coisa interessante também é que às vezes nessa dicotomia a gente cria atos de cristianismo e atos de secularismo, né? Então, por exemplo, a gente quer enfiar a oração em tudo quanto é lado porque a gente se sente pagão em fazer outras coisas da vida. Então você fica, não, eu tenho que estar orando, eu estou ouvindo essa música aqui, mas eu estou orando, eu estou vendo esse Netflix aqui, mas eu estou em jejum. Então a gente vive nessa neura às vezes de tentar redimir algo que Deus já redimiu. Isso. E isso é porque a gente pensa o homem religioso de uma forma errada. A gente pensa o homem religioso de uma forma externa ao ser. Então, o homem religioso ele está atrelado ao ser, mas não necessariamente somente aquilo que ele está fazendo externamente. Então, ele pensa assim, essa ideia. Bom, eu estou no momento de lazer, mas eu preciso envolver um aspecto religioso nisso.
Porque eu estou pensando em religião de forma extremamente externa, não interna. O artigo do Fabiano de Almeida sobre idolatria é excelente para tratar esse aspecto do ser religioso, o que é o ser religioso e a idolatria. Então, eu vou mandar para vocês depois no WhatsApp, o artigo da Filhos Reformados. Excelente essa ideia, como ele trabalha o homem religioso. Essa questão me lembra muito o quanto que o entretenimento é uma fuga da realidade, né? Eu falo assim porque muitas vezes uma pessoa diante de uma ansiedade ou de algum sofrimento em relação a um acontecimento do passado, enfim, em vez de buscar tratar, é uma possibilidade, né? Em vez de buscar tratar aquilo com o Senhor, né? Enfim, ou da forma mais correta, busca uma fuga também no entretenimento, né? Vamos dizer assim, aquilo pode ser constante, tem pessoas que não conseguem ficar muito tempo com seus próprios pensamentos, exatamente porque aquilo já vai lembrar de algumas coisas, de ansiedades, dos sofrimentos do passado, né? Acho que esse livro que o Pedro citou também traz um exemplo de um experimento que fizeram, né? De pessoas, eu não me lembro a quantidade de tempo, mas ficaram presas numa sala, né? E sem nada para interagir, sem nenhum estímulo, sem celular, enfim, durante um bom tempo, e tinha apenas um aparelho que dava choque. As pessoas não conseguiam ficar o tempo sem usar esse aparelho para dar choque em si mesmo. Ou seja, por causa disso, porque não conseguem realmente, a gente busca um sensei, né, dos estímulos, né? Às vezes eu penso que muitas vezes a gente usa isso como uma preguiça mesmo para lidar com questões E entretenimento, se a gente for pensar hoje, ele é uma das palavras, uma das ideias mais desconectadas do termo. Por exemplo, quando você pensa em entretenimento, você pensa em entreter. Normalmente você pensa em grupo de pessoas, ou a ideia de relação dentro do entretenimento. Mas basicamente hoje, entretenimento ele está relacionado a algo que você busca e faz para si mesmo. Então não é tipo, vou me entreter, vou conversar com as pessoas. Não, eu vou me entreter, vou assistir um filme sozinho. Por quê? Essa relação é aquela confusão homem-deus, né? que o homem carrega. Ele está se relacionando com o seu próprio Deus, que ele criou no seu coração, que é o seu próprio eu, e ele está se relacionando com ele mesmo, que é o homem. Então ele criou o seu campo de adoração. Eu sou o homem e eu adoro o meu Deus, mas o meu Deus sou eu mesmo. Aí ele vai se entreter com quem? Com ele mesmo. E ele está nessa constante busca individual para poder saciar esse entretenimento. Ele nunca vai de si para o relacionamento da Trindade, que é esse relacionamento mais amplo, ou o relacionamento da comunidade, que é o corpo de Cristo. Então, entretenimento é uma das palavras mais longe da sua realidade do termo. Mas eu vou finalizar, antes que fique tarde, tá bom? Posso tirar foto? Eu vou orar, porque ele vai tirar uma foto de vocês com os olhos fechados. Senhor Deus, nós somos gratos porque o Senhor nos permite uma realidade de bem-estar no Senhor. O Senhor é bom, o Senhor nos salvou e o Senhor trouxe o seu reino. E nós estamos dentro deste reino. Nós te louvamos porque o Senhor está nos ensinando como viver nessa terra. Que os nossos corações não tornem bons momentos em idolatria, mas que nós possamos nos direcionar para esses momentos, gratos e satisfeitos no Senhor, e que ali possamos glorificar a Ti. Ajuda-nos nessa tarefa, porque de fato muitos de nós já temos vários hábitos criados, que nós possamos ajudar uns aos outros para que esses hábitos sejam transformados para hábitos que glorificam ao Senhor. Em nome de Jesus, né? Amém.